Hoje é o dia de conscientização da violência contra a pessoa idosa. A negligência por parte de familiares é uma das principais formas de violência registradas pelo Disque 100. Em 2017, das 33 mil denúncias e quase 69 mil violações registradas, 77% envolveram negligência, 56% violência psicológica e 42% abuso financeiro e econômico. E o mais impressionante, em 76% dos casos, a violência ocorre na casa da própria vítima. Bom, para falar sobre o assunto, nós recebemos hoje em nosso estúdio o defensor público Rodrigo Grupp Carlos da Costa. Tudo bem, Rodrigo? Obrigado pela presença. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Vamos lá, então. Qual que é a importância de a gente ter um dia, um dia de reflexão, um dia de conscientização da violência contra a pessoa idosa? Bom, a importância é poder falar dos casos em que isso acontece, poder trazer à tona e trazer a público eventuais casos de violência, de negligência ou de agressões, ou mesmo de outras formas de abuso, que as pessoas não necessariamente têm conhecimento ou necessariamente têm acesso às informações. Quando a gente traz à tona informações, a gente consegue estabelecer melhor mecanismos de garantia de direitos e estabelecer melhor formas de garantir que os idosos não sejam vítimas dessas formas de violência. Pois é, normalmente certas atitudes, ou falta de certas atitudes, que não são desconhecidas pela população e são aí tratadas como violência, que é o caso da negligência. O que pode ser considerado? Explica para a gente um pouquinho. Violência, só agressões, negligência também? De acordo com o Estatuto do Idoso, que é a lei brasileira, a lei interna que garante os direitos das pessoas idosas, violência é toda ação ou omissão que cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico às pessoas idosas. Então, qualquer forma de sofrimento, morte e dano são casos mais evidentes, aqueles casos mais claros de violência, que é uma agressão física significativa ou um abandono alimentar que causa a morte ou o dano. Mas o sofrimento físico e psicológico são as formas mais sutis de violência. E aqui em sofrimento psicológico a gente pode considerar o abuso financeiro, pode considerar a retenção de valores de benefício, que seria uma forma de abuso financeiro, a permanência contra a vontade em instituições de longa permanência, os antigos asilos, hoje chamadas de instituições de longa permanência de idosos, as restrições de liberdade, as contenções físicas, a falta de privacidade, o não respeito a direitos sexuais, são todos os elementos que podem caracterizar formas de violência que não necessariamente são agressões físicas. E a negligência, nesse aspecto, acaba sendo um delas na medida em que é uma omissão, é o não fazer alguma coisa, ou não garantir algum direito, ou não garantir alimentação, ou medicamento, ou higiene, ou condições básicas de moradia para as pessoas idosas. Quer dizer, e como a gente mostrou que é um número alto, 77% aí das situações envolvem a negligência, O que acontece? Muitas vezes as pessoas não fazem essa associação de que estão cometendo ali um tipo de violência, Qual que é o motivo? Vocês identificam aí um motivo para esse alto número de negligência? Olha, acho que a gente consegue analisar esse aspecto no sentido de que a negligência é um ato omissivo, é o não fazer, é o abandono. O abandono, acho que na concepção popular ou na concepção natural das pessoas, é menos ruim do que a agressão física efetiva, a ação de maltratar ou a ação de causar violência. Nesse aspecto, eu acho que é algo mais sutil, é menos perceptível e uma violência menos óbvia. Então, de certo modo, são casos de violência mais recorrentes, porque é aquela violência menos óbvia, menos ostensiva, e aí, de certo modo, também acaba sendo menos coibida, porque menos pessoas têm acesso ou sabem aquela violência. Tá certo. Ô, Rodrigo, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas o Rodrigo Grupp continua aqui com a gente no próximo bloco. Estamos de volta com o Jornal da Câmara e a gente continua aqui o bate-papo com o defensor público Rodrigo Grupp Carlos da Costa, falando sobre o dia de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Rodrigo, como que a Defensoria Pública atua em alguns desses casos que a gente já conversou aqui um pouco? A Defensoria Pública atua de duas formas principais. A primeira é recebendo denúncias, Núcleo Especializado de Direitos das Pessoas Idosas e
dos idosos e pessoas com deficiência recebe essas denúncias, processa, fiscaliza e dá conta do que é necessário do ponto de vista jurídico para atuar. A gente ressaltar que é pelo Disque 100, é isso, né? Exatamente, o Disque é o 100 canal de... é possível o Disque 100 e a Defensoria Pública também integra o grupo de trabalho da Coordenação de Políticas para a Pessoa Idosa da cidade de São Paulo, que reúne um fluxo de atendimento de diversos órgãos que recebem reclamações. As reclamações podem ser feitas nos conselhos municipais da pessoa idosa, nas delegacias de polícia, no Ministério Público, em vários locais e acabam fluindo para essa coordenação de políticas da pessoa idosa do município e a Defensoria faz parte disso e também recebe reclamações deste modo. Desculpa, pode continuar. A segunda forma de atuação da Defensoria Pública atualmente é um projeto piloto de visitação e fiscalização das ILPIs, que são as instituições de longa permanência de idosos. Durante todo esse ano foram feitas visitas, desde o ano passado, visitas às instituições, e nessas instituições a gente pôde garantir o que a gente chama de triagem ativa, que é garantir o acesso à triagem, garantir o acesso à justiça dessas pessoas idosas, porque muitas vezes elas não têm condição de se dirigir até o atendimento inicial da Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública foi até essas instituições para verificar a situação das pessoas idosas e para fazer os atendimentos jurídicos quando necessários. Agora, a dependência econômico-financeira e patrimonial aí também pode ser considerada uma violência? Sim, pode ser considerada uma violência na medida em que ela acaba sendo uma forma de restrição da liberdade. Quando se restringe o dinheiro de modo abusivo, né? O Estatuto do Idoso permite que as instituições de longa permanência utilizem até 70% dos benefícios previdenciários, seja de aposentadoria, seja benefício de prestação continuada. Quando existe uma retenção maior que esse valor, ou quando a dificuldade de acesso a esses valores nas instituições de longa permanência, pode ser considerado um tipo de violência porque existe uma restrição do acesso ao patrimônio daquela pessoa idosa. E no âmbito familiar também, em muitos casos, e por conta disso, que são a maior parte dos casos aqui de violência, de abuso financeiro e econômico, 42% das reclamações do Disque 100 em 2017 são desse tipo de violência, por conta da utilização ou da utilização inadequada do dinheiro ou não no interesse do idoso, e acaba gerando uma restrição financeira e um abuso econômico, o idoso é vítima do abuso em razão desse aspecto econômico. Tá certo. Rodrigo, infelizmente nosso tempo já se encerrou, mas eu queria agradecer muito a sua participação, do defensor público Rodrigo Grupi Carlos da Costa, conversando um pouquinho com a gente hoje aí sobre a conscientização, o dia, né, de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado pela participação. Tá certo.